Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente conversa sobre cibersegurança de uma forma descontraída, de uma forma onde a gente pode entender um pouco, até mesmo dos jargões que são muitos nessa área. Meu nome é Amir Velho, eu sou responsável pela área de operações da Reinforce. A Reinforce é uma empresa focada no mercado de cibersegurança em dois pilares. Um pilar voltado para a área de branch, como monitorar e proteger, e outro voltado para vulnerability, principalmente com um foco muito grande na parte de prevenção de cloud, no que diz respeito à postura, na parte de infra, no que diz respeito ao mapeamento de ativos, e também na parte de desenvolvimento seguro. Hoje nós temos não um, mas três convidados ilustres aqui, aos quais desde já eu agradeço. E eu queria apresentá-los. A gente está aqui com o Flávio Modesto. Flávio Modesto é gerente de contas na Trend, então desde já agradeço, trabalha com grandes contas e acho que a gente vai ter muito a aprender e a trocar aqui. O Gabriel Rimoli, que além de estar no mercado há bastante tempo, é um grande amigo, a gente acabou se encontrando e conhecendo em vários eventos e pudemos manter essa amizade. E o Bruno, para vocês que não conhecem, ele é a cabeça pensante do Arena, ele que faz todo o relacionamento e como a gente vai falar muito de relacionamento hoje, não fazia sentido a gente conversar sem o Bruno, ao qual eu agradeço, não só por hoje, mas também por todas as outras edições, Bruno. O desafio está aqui hoje, mas vamos lá. Não fica encabulado. Boa. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado. Só obrigado? Na verdade, tá na mesa com você já é um pouco tenso, porque tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, entendeu? Prometo me segurar. Depois que você falou, ele é o cabeça, eu já pensei, nossa, cabeção. Grande, né? Grande. Então, assim, a gente Começou tem já. uma dificuldade de sair da quinta série, né? Mas eu estou muito honrado de estar aqui. É legal de estar num ambiente agradável com vocês. Então, poxa, qualquer coisa que vocês perguntarem, eu vou responder. Fiquem tranquilos. Eu tenho medo. Eu não vou perguntar qualquer coisa. Fica tranquilo. Flávio, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente está num momento onde que não temos que ter barreiras, a gente tem que pensar muito no ecossistema, a gente se conversar mais. Bom, E como você falou do Bruno, o Bruno também eu conheci em eventos e tudo, a nossa amizade começou aí também, é uma pessoa fantástica, eu agradeço muito aí o convite de vocês. legal, sejam bem-vindos. A gente tem uma certa... a gente até falava sobre isso, mas eu acho que é alguma coisa que virou algo que a gente repete, né, em todos os podcasts que a gente grava, que é conhecer antes do profissional do lado técnico ou do lado de vendas, conhecer a pessoa. A gente acredita que muito do caráter é forjado pela pessoa. E a gente queria conhecer, não fazer diferente com vocês. Então, por favor, Gabriel, de onde você vem? Você é de São Paulo mesmo? Conta um pouco, família, irmãos, fala um pouco de você para nós. Puxa, eu achei que ia começar com Modesto, agora fiquei tenso. Mas assim, bem, eu sou gaúcho, de Porto Alegre, fazem 19 anos que eu tô aqui em São Paulo, só trabalhei na Net Security desde que eu vim para cá. A minha história é bem interessante porque eu venho do mundo técnico, mundo bem técnico, e passei por várias áreas dentro da empresa que eu trabalho. Saí da área técnica, pré-vendas, vendas, aí volta para liderança da área de pré-vendas, aí depois volta para vendas, pega contas estratégicas, trabalha com poucas contas, trabalha só com VLE. Eu fiz muitas coisas dentro da mesma empresa que a Net Security. Mas o que mais marca na minha história é exatamente esse apreço pelo mundo técnico, que nem sempre aparece, né? Que é o que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada, como as coisas se transformaram, principalmente de era um computador simples, aí agora tem Wi-Fi, tem isso, tem aquilo, rede, cibersegurança, a sopa de letrinhas que foi, e a gente vai aprendendo isso ao longo da jornada, e eu acho que isso ajudou a sedimentar a minha carreira, porque eu sempre fui um cara muito autodidata, tenho formação, imagina, eu tenho formação em eletrônica, né? Uma coisa até rara, né? Eu programei em Assembler, gente.
Ó, Tá? Eu pinto barba. Então, assim, quando você vê essa história, fica muito mais fácil de você compreender os desafios dos clientes, uhum, porque a gente vai crescendo junto com eles, né? Mas falando na minha carreira, eu hoje trabalho com grandes contas estratégicas, mas sempre olhando para o mundo técnico, entender onde é que está o detalhe do que eu vendo, do que eu acredito. uhum, E hoje o que eu faço também é poder escolher as soluções, os parceiros, baseado também no que eu acredito tecnicamente. Então, acho que isso que fez com que a minha carreira chegasse onde está. Claro que com grandes amigos, porque, assim, de novo, a gente não está sozinho aqui. E esse boa. talvez seja o tema. Quando eu olho para o Bruno, ele olhando assim, né? Eu fico pensando, o que eu fiz de bom na minha carreira? E é legal quando a gente é lisonjeado nessas situações. Excelente. Como que você veio parar em São Paulo? Então, cara, eu conheci pessoas, me ofereceram uma vaga para trabalhar aqui na Net Security e, cara, eu disse, tô indo. Porque eu via que o mercado que eu queria trabalhar, onde eu morava, ele não ia crescer como eu queria. Eu queria estar em grandes clientes, eu queria estar participando de grandes projetos, grandes redes. Eu queria estar envolvido nisso. E aonde eu morava na época, tinham redes muito pequenas. Eram 5 empresas grandes nos limites que eu criava na minha cabeça. Uhum. E eu falei, eu vou. E os meus amigos diziam, você é maluco? Você tá bem aqui. Minha própria família falou, ficou meio assim, né? E eu disse, tudo que eu quero é ir. E foi uma coisa meio uma força. Tanto que foi muito louco, porque eu ganhava um salário, eu me mudei para cá ganhando 1/4 do que eu ganhava. Aí eu tive que remar de novo, mas foi muito incrível, porque hoje eu olho para minha história para trás, né? A gente olha assim, né? E, poxa, valeu a pena. Que Né? legal. Agora em novembro já vão ser 20 anos aqui em São Paulo. Tenho família já aqui, meu filho é paulista, né? Eu importei minha esposa, essa parte eu não queria misturar, mas eu olho e vejo que a minha estrutura de amigos, de conhecidos, o meu network é todo forjado aqui. Já. E isso é muito incrível, muito incrível. E quando a gente olha para o mundo cyber, mais ainda. Por quê? Se você analisar, quando eu comecei a minha carreira aqui, não tinha quase cyber. Só se falava de firewall, falava de um antivírus, falavam coisas até que falaram em episódios anteriores no podcast, coisas muito frágeis. Uhum. E hoje tem uma sopa de letrinha, um arcabouço incrível de soluções e formas, ameaças também, que a gente pode trabalhar e ajudar os nossos clientes. Sua família continua lá? Continua no Sul? Bem, tivemos agora incidentes aí, né, Isso. de tristes, climáticos, e eu precisei trazer um pedaço da minha família para cá. Que joia. Então, a gente está numa situação diferente, onde os Uhum. filhos começam a cuidar dos pais. Que legal. Mas é legal porque a gente vê o que a gente construiu ao longo do tempo. A minha história tem algumas peculiaridades com o Modesto e a gente se conversa muito sobre isso, principalmente nesse lado familiar e como isso afeta também o nosso dia e as Uhum, decisões sim. que a gente tem, né, dos princípios, Sim. de você se aproximar de pessoas, fala, poxa, mas é isso que eu gosto, é esse tipo de contato que eu quero, como a gente tem também quando fala de famílias. Então, eu acho que trazer meus pais para cá e ter meu filho próximo, minha Que esposa, legal. todo mundo é legal pra caramba. De A gente se fato- encontra na rua agora, De né? fato geral, você honrar pai e mãe é princípio, né? Então É isso é isso muito aí. bom, legal. Modesto, e você? De onde você vem? Conta um pouco da sua família. Quem é Pois você? Paulista, vou completar 48 De anos que aí no área próximo de dia. São Paulo? Capital. Capital, mas em que bairro aqui? Que você Aqui. nasceu, cresceu? Eu, da Zona Sul, ali na região de Interlagos, ali. Legal. Passei minha vida toda ali. Depois casei em 20 e tantos anos, 27. E fui pro Butantã. Enfim, e aí, Hoje meu você irmão, tá próximo ao Butantã. Tá tô ali no naquela Butantã, no legal. Butantã. E, enfim, casado, um casal de filhos, né? Uma filha de 18 anos, um menino de 14, minha esposa Juliana, que é o meu equilíbrio de tudo, que eu tenho uma cabeça ativa pra caramba, aí não para. Ela é meu porto Você faz o seguro ali. contraponto. Né? É, Corredor de kart. corredor de kart, pô, né? Isso aí eu passo nervoso. Gosto muito, inclusive. E tem uma formação aí de... Imagina que quando eu cheguei ali no colegial, que é onde todo mundo está pensando para onde você vai, o que está acontecendo,
Eu cheguei a me matricular numa escola, num curso técnico de patologia clínica, nada a ver com tecnologia. Eu não E, consigo te imaginar de jaleco, cara. pois é, rapaz. E eu comecei no primeiro ano técnico ali, de um colegial técnico já, e um grande amigo meu que fazia processamento de dados, e ele me chamou para uma aula prática dele, e ele estava programando ali, alguma coisa, se eu não me engano, em Pascal, alguma coisa assim. Pois é, né? Eu não tenho nem cabelo mais, né? Barba Já branca. E aí entendeu, vai, né? entendeu, Pascal. Pois é, Pascal não sei o quê. E ali foi um boom para mim. O mundo ali abriu. Ali foi um chamado muito forte, de fato, que eu lembro a tela laranja e preta que ele estava programando. Falei, cara, o que é isso? E ali, hoje eu acho que eu posso interpretar melhor. Ali eu notei, eu acho que assim, o mundo vai ser outro. E eu acho que ali, É por aí. isso. E aí meu pai nunca, sempre me deu liberdade de escolha. Eu voltei para casa falando, cara, eu quero mudar de curso, né? Como assim? Peraí, você falou um tempão sem entrar nesse curso. Cara, não, quero mudar. Mudei, troquei para processamento de dados imediatamente e fiz minha carreira, comecei minha carreira em processamento de dados, depois estudei ciência da computação, e aí, enfim, me desvariei aí para... Fui DBA e por coincidência, fui DBA em Banco de Dados Informix. Puta, essa coisa... Cara, Amir, ó, para de tô perguntar, ficando, velho. tô É, ficando preocupado, e aí, Gabriel. por uma incrível coincidência aqui da Rainforest, né? O Jorge e o Ziza trabalhavam na mesma empresa. Eles já eram gerente de contas estratégicas, já depois gerente, essas coisas todas. E eu começando minha carreira ali nessa chamada Perrote Informática. Uhum. E aí eu estava ali, e aí eu estava conversando até com o Gabriel hoje, né? Falando sobre qual foi a virada de mesa, e eu notei que às vezes eu atrapalhava o projeto já vendido. Eu queria dar opinião. Então o pessoal vendia o projeto, Na e hora de... desde sempre, né, assim, eu me envolvia muito com a história do cliente, com o desafio do cliente. Uhum. Esse foi também um dos grandes ganchos. E aí eu começava a dar pitaco em coisa que já estava fechada. E aí eu descobri, eu comigo mesmo, que não, eu quero estar onde nasce a história. Não é nem querer a medalha, nada, eu queria participar da construção da história. E dentro dessa consultoria grande, consultoria tudo, eu não consegui espaço para fazer uma carreira comercial. Gostaria de ir para eventos e nem por maldade mesmo. A pessoa acabava me seduzindo e eu ficava ali na área técnica. Até que eu abri mão de estar numa grande consultoria, eu lembro, e fui para uma consultoria que estava começando com o seguinte acordo. A pessoa queria me contratar como técnico, eu falei, eu passo 6 meses como técnico e depois de 6 meses eu quero ir para a área de vendas. Ou seja, já foi Já. planejado. E já também era cortei assim. meu salário pela metade em troca de uma oportunidade. Você vê os esforços que os vendedores Sim. fazem, né? Não só os vendedores. É. Eu saindo da faculdade, tive uma também, tive que cortar. E aí, eu falo que minha última experiência, e a outra, já denunciando a idade e tudo, como técnico, eu falei, não, foi a virada do ano 2000, Sim. Bug do milênio. bug do milênio, e que eu fiquei ali de plantão e não sei o que, não aconteceu nada. Mas, enfim, e aí eu comecei isso no ano 2000, dezembro de 2000, eu começo minha carreira na área comercial Bom. e apaixonado até hoje. Eu gosto, o Gabriel falou muitas coisas da qual eu compartilho também. Então, eu acho que o que me toca, e eu acordo toda segunda-feira ainda com esse chamado, é fazer parte de uma construção dali do cliente, conhecer. Então, você vai numa usina, eu quero conhecer tudo, como é que faz tudo, como é que acontece. Então, é isso. E estou aí até hoje, aí, nessa pegada. Excelente, bom conhecê-los. E tem um background técnico, mas como que foi a virar para segurança? Né? Foi assim do nada? Não, foi um pouco um acaso, mas que também me deu um outro gás, uma outra bomba de energia. Eu participei nisso em 2000 próximo 2014, 15. Eu fui para uma consultoria, um integrador, e que tinha um pouco de infraestrutura da qual... Então, lembra? DBA. Então, eu peguei muito essa parte de DBA, BI, daí depois cai um pouco para infraestrutura. Isso Então, já na é área bem de comum, venda. né? O pessoal vir de infra para a Isso, parte de exatamente. segurança. Hoje em dia eu vejo claramente, olhando muitas pessoas vieram de infra. E aí eu fui para uma integradora e comecei a ter contato com cybersecurity e trend. Uhum. E, cara, e ali eu falei também outro boom que deu. Eu falei, cara, o mundo vai precisar muito disso daqui para frente. Cada vez mais. Já existia tudo, mas
estava numa rampagem, até hoje que eu vejo é uma coisa, uma corrida, né, de inovação, atrás de Ali inovação. você identificou que É, segurança ali o bichinho era... picou. E aí picou e depois me relacionei com pessoas da Trend, com os valores que a Trend pratica, e não estou aqui fazendo propaganda, jabá nenhum, mas é algo que eu me identifiquei pra caramba, então o lado Os humano, trenders, o né? lado humano da coisa, então eu fiz um projeto para, depois de um tempo, para ir para a Trend, com muita ajuda do pessoal lá, então, enfim, e é isso. Legal. Planejou a carreira para ir para Trend. Planejei, porque depois de um momento eu planejei, e depois, e também um passo para trás, foi depois para frente. Eu acho que a gente tem momentos assim, né? Quando a gente fala, ó, eu quero chegar ali, às vezes você tem que... e isso eu acho que é algo interessante para hoje em dia, né? Porque quando a gente vê muitas pessoas da geração atual entrando no mercado, a sensação que às vezes eu tenho é de querer entrar como presidente, né? Não é Olha, aquele negócio... Eu não sei se vocês têm essa impressão também. dia muito, a o gente vê. imediatismo, né? Isso. Eu tenho esse papo, né? Lá com o pessoal da Trend, com os mais novos, e assim, como é que você se imagina daqui 5 anos, para uma pessoa que tem 21? Cara, parece que eu estou falando para ela assim, o que você vai estar fazendo com 83? Sabe? Como assim? Não consigo. Muito mais rápido. É, não. Né? Os planos são de curto prazo Não, demais, isso, né? eles esperam Isso, que em isso. 2 anos eles estejam, cara, muitas vezes eles têm essa ansiedade, é complicado. Ô, Gabriel, e dentro disso, a gente até brincou sobre a questão de ter que cortar o salário pela metade. Você já via essa questão de vendedor, ou seja, nesse seu processo de transição para o sul para cá, vindo para uma revenda, para um integrador, você já via a questão de ir para a área comercial ou foi algo que foi sendo desenvolvido com o tempo? Eu acho que quando eu comecei, eu estava muito mais com cara de pré-vendas. Eu estava muito técnico, eu me apegava demais ao ponto técnico. E aos poucos a gente vai descobrindo esses soft skills, vai construindo essa habilidade. Claro que escutando, vendo uma pessoa, puxa, aquele cara é um vendedor de sucesso, o que ele tem de diferente? O que eu posso aprender com aquela pessoa? Né? E a gente vai... E esse bichinho começou a me picar aos poucos. E principalmente quando você fecha um negócio, mas daquele onde o cliente fala, puxa, legal isso aqui. Não é aquele negócio que é só dinheiro. Você me ajudou, de Eu fato. falo transformou muito isso é a coisa. fantástico. Esse sentimento de você realiza algo em conjunto, quando você vai dormir, né? Você fala, pô, que legal. Isso aí. É legal ver esse brilho no olhar, né? Ontem eu tava falando com o Felipinho, da Trend também, ele falou, cara, imagina, eu atendo um banco. Pô, imagina que no quinto dia útil do mês, cara, passou um negócio pela minha mão aqui, e deu um problema lá, parou o banco por 5 minutos no dia de pagamento. Imagina o impacto, tanta gente, É sabe? uma Dá para ver esse brilho no olhar. É uma É coisa uma que hoje em baita dia responsabilidade. a gente vê muita gente pulando de empresa para empresa sem construir de fato algo maior, né? Pô, ver você, o próprio Gabriel Stana, que está aí uma carreira inteira numa mesma empresa, hoje em dia é inimaginável, acho que perguntar para uma galera que está entrando, pô, você se vê 20 anos numa mesma empresa, acho que é impossível para conceber isso na cabeça deles. O que eu percebo ao longo desse tempo é o quê? Quando a gente começou a nossa carreira em cyber, a gente tinha muito mais trabalho de convencimento básico. Você tinha que explicar para as pessoas coisas básicas. Hoje o desafio é diferente. Hoje você já tem uma pessoa do outro lado da mesa que conhece muito e você tem que saber contra-argumentar com muita qualidade. Quando a gente começou, eu até queria colocar um ponto que, quando você falou da consultoria, e aconteceu comigo também muito com a Net Security, foi que a gente precisava vender infra para sustentar a empresa. Que security não pagava as contas. É isso aí. Não era isso? Isso aí. A gente tinha que vender um monte de switch, roteadores, equipamentos de infraestrutura para sustentar, porque o mundo de cyber não dava, era ainda uma porção do faturamento da empresa. Depois isso começa a se transformar. E muitas vezes, no dia a dia, o bichinho da cibersegurança, ele te pica quando você fala assim, peraí, eu não quero mais vender switch, não quero vender um AP. Eu quero fazer alguma coisa que o cara não seja só uma estrutura, eu quero que o cara diga, não, eu estou protegido. O que você vendeu para mim, ou a ideia que você vendeu, tornou a minha empresa mais segura. Claro que isso também se torna volátil, e é uma constante. E aí entra nesse cenário onde da galera que às vezes pensa assim, não, mas é tudo uma coisa para amanhã. Não, aquele cliente que você conversou, você vai ter que... Aquela venda,
certa ou errada, ela vai te perseguir por muitos anos. Então, faça direito. Não dá para fazer de qualquer jeito. Quantas pessoas a gente já viu que fizeram vendas e amanhã elas puniram essas pessoas? Uhum. Só vai ter feito aquela venda, né? Você nunca vai conquistar o mesmo cliente novamente. Lembra que você falou das pessoas pulando de um lugar ao outro? Não quer... muito do que eu falei da empatia, né, cara? Toda vez que a gente vai fazer que eu faço uma venda, concluo uma venda, na verdade, a venda não sou eu que faço. Eu falo isso faz tempo, que a última milha da venda, quem faz é o cliente que se expõe dentro de casa, que Sim, bota, sim. para pegar um recurso Que é a venda financeiro. interna, né? Isso, ele está assumindo um risco de pegar uma grana. Confiando em você. Na tecnologia que eu estou representando. Exato, isso. Então, exato. assim, quando tudo isso termina, a sensação você tem que se colocar no lugar do cliente. E a gente cansa de dar as nossas ideias para que ele use. São pessoas, nosso famílias que precisam do emprego também, que têm uma carreira, têm ambições. Então, ali não é uma máquina que você está jogando, gente. Tem muito valor na mesa. De fato, na verdade, é muito mais uma relação de CPF do que de CNPJ, como muitas vezes a gente fala. A tecnologia é verdade. Você vai lá na RSA, o Bruno estava lá, tudo. Você vê 1 milhão de empresas lá, de tecnologia, todo mundo seduzindo, luz bonita daqui, né? Brinde, tudo mais. E acontece, faz parte do jogo, eu entendo. Mas, e até para novas gerações, né, que a gente estava começando, esse sentimento que eles têm de imediatismo atrapalha, porque o que os CISOs, os executivos que eles buscam é uma relação a longo prazo. Uma construção não acontece, um projeto não acontece, o processo comercial de um projeto acontece ali de 3, 6 meses, mas a construção, quando nasce um projeto, é um projeto que a gente fala aqui de 1, 2 anos para frente para ser realizado da forma completa. Então, é por aí. É isso aí. E antes de ir para os temas que a gente quer abordar aqui, Bruno, eu queria também ouvir de você. Como que você veio parar na área de segurança? Conta um pouquinho para nós. Eu estava esperando. A história dele não estava, né? Exatamente. A história não estava entendendo nunca isso. foi contada, é a primeira vez, né? Na verdade, eu vim de experiências anteriores em varejo, relacionamento com agências. Agência, acho que todo profissional de marketing, como eu também, tem que ter a experiência de viver. Uns amam, outros odeiam. Eu amava, odiava, aí eu passei de novo para agência, amei, odiei, mas eu estava numa empresa de saúde, né, numa health tech, e um belo dia meu LinkedIn apitou ali, era o Jorge, me convidando ali, poxa, olha, eu vi teu perfil, achei interessante, tá a fim de bater um papo, tem um projeto que tá começando aqui. Falei, poxa, conversar, né? E o perfil que ele procurava ali, com algumas coisas que eu já tinha feito, com alguma experiência que eu tinha, bateu, né? E ele falou assim, cara, tem algumas skills que você não tem, vai ter um gap, mas eu tô disposto a te dar uma chance para você ingressar nisso daqui. Eu falei, olha, o meu papel eu vou fazer de tudo possível, e eu sempre gostei de tecnologia, sempre meti a desenvolver, programar, mas nada de forma profissional, né? Mas sempre teve no meu caminho, até um pouquinho... Ele está sendo modesto. Eu tô vendo. Desculpa o trocadilho, mas ele está sendo modesto. Até um pouquinho de segurança, né? Eu brinco, cara, em experiências anteriores, por exemplo, já fiz muita coisa, tipo, de pegar fraude no dia a dia, né? Eu trabalhava acho que posso falar aqui o nome, no Estadão, e cheguei a pegar fraude interna de cliente tentando dar bypass ali no pessoal do televendas. Então, de algum jeito, a segurança já estava ali no caminho, né? E aí foi quando eu vim para a Enforce, foi uma virada muito grande, porque eu me identifiquei demais com tudo, independente de produto. Acho que o primeiro fator é as pessoas, porque o primeiro contato que tive foi com o Jorge, aí eu conversei com a Mir, aí conversei com o Matheus, que é nosso CTO. Inclusive, Matheus, esperamos aqui ainda um dia, né? E, cara, eu gostei muito da coisa, assim, de estar muito envolvido no cenário. Era um mundo totalmente novo para mim. Eu não conhecia ninguém e eu estava totalmente atrasado. Eu não sabia nada de cyber security, assim. Eu sabia o que era um firewall, sabia que era um antivírus, sabia que eu não usava nenhum dos dois. Eu achava que era o máximo, porque eu usava um aplicativo para gestão de senha e eu usava aquele que já tinha vazado a senha 2 vezes, sabe? Então, convivendo no dia a dia foi... Cara, acho que o bichinho pegou também ali e eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Hoje inclusive, eu tenho bastante coisa de cyber. Meus amigos de marketing me procuram. Pô, isso aqui é fraude, isso aqui não sei o quê, sabe? Eu tô gostando muito disso e... Por cada dia mais, acho que eu vou me aprofundando, sabe? Já tive conversas muito profundas com alguns caras de mercado e
E com vocês mesmo, embora dos momentos descontraídos, mas a gente fala de muita coisa Fala ali que, assim. pô, 2 anos atrás, cara, eu estaria completamente perdido. Você é o garoto do antivírus da família já? Não, ainda não cheguei nesse posto, viu? Mas você passou o seu da impressora? Ah, tem aquela tia que pede. A minha Só não impressora passei- tá Não, funcionando, isso eu você passei, trabalha com isso eu isso. passei pro meu irmão. Consegui botar essa casca no meu irmão. É importante terceirizar, viu? É importante. Meu irmão é o menino da Chega TI. uma hora que a gente precisa mudar. Meu irmão também né? trabalha também hoje também em TI. Excelente, distribuidor, Bruno. enfim. Bruno, obrigado de Claro. compartilhar Eu que aí. agradeço o convite. E eu acho que assim, a gente tem trazido aqui, convidado, pessoas do lado do cliente. Hoje a gente inverteu um pouco. A Bacana, gente quer entender um interessante. pouco do outro lado da mesa. E a pergunta para vocês que estão do outro lado da mesa, o Gabriel citou isso. Só espero que ele não vire mesmo. É, exatamente. Não pretendo. Mas como se manter atualizado frente a tanta mudança, né? Você citou um pouco disso, Gabriel, que o mercado ele é muito dinâmico. Modesto, como que você faz no dia a dia? Ou qual é, talvez até mesmo a sua rotina para falar, cara, eu preciso absorver, eu preciso conversar. Como você se mantém atualizado? Olha, hoje na Trend nós temos uma ampla área de pesquisadores que já faz essa filtragem inicial de tendências, para onde está indo o mercado, quais são as principais. Então, já tem um funil que já traz um assunto já trabalhado, já uma peneira. meio endereçado Uhum. das preocupações futuras aqui para frente que eu tenho que estar antenado. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade. Então, imagina aqui, quando a gente fala em inovação de uma forma geral, não estou falando da Trend, mas de uma forma geral, não quer dizer que você pode inovar, mas aquilo pode também não ir para frente. Pode ser algo novo que não está alinhado com as principais preocupações. Então, eu acho que Tem um filtro disso já também. tem um filtro e a gente segue dentro de casa. Hoje, praticamente dentro de casa, eu tenho bastante informação de mercado. Não estou Boa. falando sobre a ótica de produto, mas de mercado. Então, hoje eu estou bem munido nesse sentido. E você, Gabriel? Eu tô com um pouco de inveja, porque eu não tenho esse clipping que ele tem, né? Já ouviu o resumo Já da tem notícia, já né? tem que pegar, né? Bem, o dia a dia do integrador é olhar também os concorrentes, né? O Modesto certamente tem isso de forma mais clipada, né? Mais organizada, né? Eu acabo tendo a olhar uma forma mais aberta, só que uma das coisas que eu peço muito, e eu me envolvo muito com a minha diretoria, é participar dos eventos, principalmente os internacionais. Sem dúvida. Tá? Uhum. Porque a gente consegue prever um pouquinho o futuro, quando a gente vê essas situações, e escutar o cliente. Não necessariamente o meu cliente. Eu posso escutar o meu cliente, mas eu também posso escutar aquele cara que não é meu cliente. Uhum. O que você espera do mundo de cyber? O que você espera de mim? O que você espera de uma solução que você tem hoje de, sei lá, gestão de vulnerabilidades, do seu EPP, do seu firewall? Muita coisa que eu aprendi foi de pessoas me falando. E aí o cara falou assim, olha, eu não gosto de tal coisa. Eu vou lá, pegava aquele buzzword, né, que é e pesquisava. Conversava com o pessoal da liderança técnica. Você acredita nisso? Hoje eu já tenho amigos e um network suficiente para levantar o telefone e dizer assim, cara, o que você acha disso? Mas antes eu tinha que buscar isso. Cavar. E a gente vai criando como se fosse um álbum de figurinhas. Ó, aprendi isso, aprendi aquilo, e você vai juntando. O Modesto certamente passou isso também quando ele trabalhou em integração. E também conversar com os seus técnicos da sua estrutura, perguntar assim, o que mais está dando problema? O que fica diferente para o seu cliente? Quando você fecha um chamado, o que foi mais legal? Então, a gente vai trabalhando. Falando de cursos, não tem jeito. A gente tem que fazer curso dos fabricantes, aprender não só o speech comercial, como o speech técnico. Aí a gente falou de novo daquelas pessoas que querem crescer rapidamente. Não tem jeito. A gente tem que olhar o todo. Não dá só para olhar para o mundo comercial. Não, ninguém vende PPT. Do que vocês têm visto também, as necessidades de ontem, elas vão se adaptando, vão mudando hoje em dia com a pinceladinha de bota uma buzzword, ou vocês têm percebido que realmente tem havido mudanças, de fato? Não é só o PPT mais ChatGPT. O que vocês têm visto de parte disso daí? Bom, eu vejo que nos últimos anos, assim, e eu acho que é como se fosse um balde de Lego que está sendo montado, assim, a cibersegurança está linkada com o negócio das empresas. Então, cada ano que passa, que a gente vê um quadradinho novo, alguma coisa, está linkado
eu não acho que todo ano tem uma coisa nova e que se esquece o que teve no último ano. Eu acho que nos últimos anos tem uma jornada contínua de como é que essas empresas estão reportando cibersegurança para o board. Então, cada vez mais, você pega relatórios do Fórum Global Econômico, enfim, cada vez mais você pega cibersegurança, está na topo da lista. Eu estava vendo, tem uma lista, eu acho que passa de 40 itens, está no top 5 ali, cibersegurança. Então, eu acho que é por aí. Sempre vai ter um aspecto, uma ótica comercial que marketing vai começar. Esse ano a gente estava na RSA falando de IA. Tudo era IA, tudo. Tem coisa que você olha ali que você vai, isso aí não é IA. Mas, O discurso, né? também tem do jogo o discurso. Todo mundo desentortando banana para falar que aquilo ali era IA. Você sabe, Modesto, você me lembrou até de uma apresentação da RSA, não desse ano, mas do ano anterior, que era justamente um analista falando o que era IA para os fabricantes. Então ele falava assim, quais são os passos da machine learning, mostrava toda a estrutura. E daí você falava, isso daqui não é IA. Você conseguia distinguir bem o que não é, né? Exato. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de faculdade em 99 foi de inteligência artificial. O Minority Report negócio. Cara, não, Exterminador do futuro. É que não tinha recurso computacional, né? A Exatamente. teoria, nada mais é para mim hoje, o pano de fundo é esse. Computacional, realmente. Isso. De fato, a teoria não é nova, né? O que acontece é que não tinha o processamento necessário não tinha e recurso, a quantidade de informação que se tem hoje, né? Exato. Você acha que o pessoal entendeu de fato que é IA hoje em dia? Não digo só do lado de fabricante, de lado de integrador, mas no mercado em geral. Porque para mim, hoje, eu vejo muito de uma buzzword. Assim, realmente é todo mundo querendo vender isso de algum jeito, sem necessariamente ter algo embarcado. Eu acho que é um caminho sem volta. Mas eu acho que falta explorar casos de uso. Então, ainda está algo muito comercial para empurrar alguma tecnologia do que, de fato, as empresas, assim, eu sinto falta da conversa de como isso vai me ajudar. Se está claro para as empresas, onde e como. Eu vejo por aí. O que você acha? Eu sofro com isso. Porque eu olho a IA como muitas vezes uma muleta em algumas situações. Sim. Né? Eu vejo pessoas atalhando a busca por conhecimento. Pergunta lá para a IA que ela resolve. Cara, peraí, você precisa aprender. A IA tem que te apoiar. Né? Ela deveria ser um turbo para sua cena, né? Uma ferramenta. É, uma ferramenta. E aí, às vezes, eu me pergunto, quem vai culpar a IA por ter cometido um erro depois? Entendeu? Antes a gente tinha o estagiário. Agora não tem. Agora vai falar que é a IA que deu errado? A IA veio para operacionalizar, orquestrar algumas coisas e deixar a gente um lado mais pensativo. Será que a gente está indo pelo caminho certo? O correto seria a gente sobrar mais tempo para a gente pensar em coisas estratégicas e pedir para ela fazer as coisas operacionais. Então, eu acho que essa grande discussão em cima da IA, ela deveria ser pensada em como eu posso ter o meu dia mais tranquilo para pensar no negócio, na minha família, nas coisas boas, e deixa ela a IA trabalhando. E na hora que realmente eu preciso tomar uma decisão séria, ela me avisa de um plim, né? Agora é contigo. Agora é contigo. Cheguei num limite. Aí eu penso na qualidade de vida e eu quero muito que a IA me ajude nisso. Mas eu ainda quero poder passear com meu filho no final de semana. E principalmente, eu falo para os gerentes, os CISOs, que a gente conversa sobre isso. A IA ela tem que ser mais um negócio no seu cinto de utilidades, né? Mais uma ferramenta. É isso aí. Tá? Mas ela não pode te dominar, porque senão ela toma o meu lugar. E, na verdade, a gente conversou aqui com o CISO, depois a gente pode até colocar a referência, mas que ele falou justamente o que a gente perguntou para ele qual era o uso de IA, Modesto, e ele falou justamente o que você comentou, e acho que tem a ver um pouco com o que o Gabriel está colocando, no sentido de propor para a equipe dele quais são os usos de caso, como usar essa ferramenta. Exatamente. Como aplicar isso para, de fato, promover o negócio, né? Acho que essa é a grande São pergunta, provocações né? que eu faço também ali em conversas informais, né? Tipo, bom, a Trend está numa rampagem também aí, não estou aqui para ficar fazendo propaganda de produto, mas muito importante de IA para SOC, esse tipo de coisa, mas assim, as pessoas estão prontas para falar casos de uso, em vez de falar, né, ao invés de falar, olha, eu tenho uma tecnologia que está regionalizada, português, não, mostre, vai lá, mostra casos de uso. Resolve um caso, Isso, né? mostra. Interessante. E falando disso, além de IA, que acho que é o grande tema, o que vocês têm visto como tendência
para esse ano, e agora a gente já está quase no meio, já dá para começar a perguntar para 2025. Ou seja, muito se fala em Zero Trust, né? Algo que já vem, ZTNA. A gente tem uma série de ondas que a gente vê. O que vocês estão começando a ver para o futuro com relação à tendência? Bom, Deixa eu falar, porque aí você não se compromete. Obrigado, Gabriel. Valeu. O que a gente está vendo, e a gente conversa muito no papo de bar, papo de, né, de cafezinho, primeiro, a gente teve uma fase onde as empresas falavam muito do assim, usar a melhor ferramenta. Aí depois veio usar a melhor estratégia. Aí agora a gente está falando usar a melhor plataforma. Então, o que a gente está vendo é uma mudança de entendimento sobre o ferramental que você vai usar. Mas o que tem a IA com isso? A IA, ela acaba virando uma barrinha que fica embaixo, que ela atravessa em todas essas estruturas e vai te apoiando até na fala, na escrita, na condução do dia a dia. Mas, quando a gente fala de plataforma, a gente vê um mercado se unificando, um monte de gente comprando o outro, empresas se unindo. Isso, né, faz algumas semanas. A gente até fala assim, e o nosso futuro, sabe? Você fica pensando assim, cara, e se essa aqui e essa aqui se juntarem, nossa... Ou se vier uma e comprar e fizer aquela mudança. Pô, eu não gosto da vermelha, da azul, se eu ficar nessa aqui, o que vai acontecer, né? E já aconteceu. Na Net Security, a gente ganhava projeto, a gente era revenda de uma empresa, e aí, de repente, ela comprou outra que a gente era concorrente, e ficou assim. Aí, do dia para a noite, eu tive que lidar com pessoas que falavam assim, nossa, você ganhou um projeto. Não rolou uma animosidade, né? Mas o que acontece? A gente vê uma unificação das plataformas e clientes buscando menos trabalho para gerir as coisas. Eu tenho menos pessoas, eu tenho mais ferramentas e eu quero ter uma plataforma ampla de trabalho, onde eu vou ter ali várias coisas de cybersecurity. O cara simplesmente abre ali, agora eu vou falar de endpoint, agora eu vou falar disso. É isso que as empresas estão buscando. Quando a gente vai em eventos de grande escala, você vê isso, todo mundo oferecendo essas plataformas. O problema é que nem sempre tudo que tem naquele cardápio serve para o cliente. E aí entra o trabalho do integrador, ou vem o trabalho do vendedor e dizer, olha, cara, você consegue usar isso, esse aqui é para o futuro, esse aqui talvez. E aí também vem a outra parte, que aí puxa o link para o Modesto, que é, qual é o fabricante correto? Posso dar uma dica ou não? Tô brincando. Levantou agora. Não posso perder essa. Então, e quando a gente fala de qual é o fabricante correto, a gente fala de estratégia da empresa, fala de, às vezes, até uma estrutura. A minha empresa é multinacional, então vem uma instrução de fora, né? Porque agora a gente não tem mais aquele negócio assim, só empresa. Não tem de tudo que é lugar. A gente tem empresa com todas as logomarcas e as bandeiras, né? E essa questão de plataforma, ela traz uma outra questão. Como os profissionais estão aparecendo, está vindo gente de infraestrutura, está vindo de outras áreas, eles gostam da plataforma porque eles conseguem abraçar o cybersecurity. Sabe, a cibersegurança, né, na hora de implementar. Porque a gente vem nós que estamos nessa mesa, a gente vem de uma área que o cara fala assim, não mete a mão nessa console, que essa console é daquele cara lá que tá naquela jaula. Aquele cara é um monstro, né? Hoje não. Você vai ter uma console que tem muitas coisas e o cara consegue navegar por tudo. Não tem mais aquela console escondidinha que é só o super cara de cibersegurança. O cara que entrou agora no N1, no atendimento, ele vai poder acessar e vai ver coisas. Então, a gente tem um acesso mais aberto, né? E aí, eu deixo para o meu colega Modesto, que é ajudar a escolha certa da plataforma ou quem vai se conectar nessa plataforma, aí vem do bom conselho das pessoas que estão aqui nessa mesa e dos nossos colegas. O que vai ser melhor para o nosso cliente? E acho que até da necessidade, né? Porque não necessariamente existe só uma opção. Entendendo a dor ali, você consegue adequar muito melhor, né? Exatamente. O roadmap, o que vem de futuro, né? Porque às vezes você vende um projeto, né? Que nem minha esposa. Ela, quando me conheceu, era um banzé. Entendeu? Ela acreditou no projeto. Você tá querendo dizer que você vendeu o projeto? Eu vendi um projeto. Eu preciso conversar com ela. Planta. E você acha que deu certo esse projeto? Ele vendeu o roadmap só. Eu vendi o roadmap, cara. Entendeu? Boa, Modesto. Não, mas enfim, olhando de tendência, eu vejo ainda
uma forte necessidade dos CISO, dos executivos entenderem qual o real risco atual hoje do ambiente da empresa dele. Então, hoje, a superfície de ataque cada vez mais crescendo. Então, imagina, cada hora é uma coisa nova, né? Com IA, principalmente, né? Uma extensão dessa superfície. Pois é, já estamos escutando falando que a gente usa IA para pegar o que seria para proteger uma empresa ou automatizar um atendimento e está usando para pegar Fazer prompt inverso, né? prompt Engenharia de inverso. prompt. Então, assim, como é que eu mapeio esse risco? Esse e outros. Como é que eu centralizo tudo esse risco? Como é que eu reporto esse risco? Como é que eu mitigo o risco? Uhum. Porque recurso é limitado, de pessoas. Hoje, onde que eu coloco a energia primeiro? Então, eu acho que são questões chaves que eu acho que vão permear nos próximos tempos. Hein? Bom. E Acho que você, Bruno? Fala pra gente. da minha visão, eu sei que vocês dois foram bem complementares, né? Mas o que eu vi muito, eu não participo da conferência em si, meu papel é estar na Expo, justamente atrás de tendências de inovação. O que eu vi muito foi esse ambiente colaborativo de fabricantes. Integrar soluções, né? Eu faço essa parte aqui, mas olha, não era incomum de ver nos stands assim, o logo de vários outros fabricantes, falando, eu me integro com esse, com esse, Sim, com sem esse. dúvida. Né? Acho que esse ambiente tende a ser vantajoso para as empresas, né? Sem dúvida. Vai de encontro ao que o Gardner falou do Mesh, Isso. né? Justamente desse ponto. E aproveitando a Mir também, que estava ali com a gente, que... Na verdade, assim, eu tenho visto nas últimas 2 RSAs uma tendência muito forte de 3 assuntos, e a criptografia, que já é esperado, até Sim. por conta do que é a feira, e um outro assunto é quântica, computação quântica. E, embora ainda seja um pouco distante quando a gente imagina, principalmente no nosso cenário, a gente escuta alguns falando lá num viés diferente. Mas eu acho que o grande ponto, e acho que os 3 tocaram de uma forma ou outra, é a questão da colaboração. A abertura da RSA esse ano, a gente ouviu isso, né? A gente não é uma ilha, a gente precisa aprender a trocar informação. E acho que esse ponto é um ponto estratégico. Até o tema da RSA, né? Sim. A arte do possível. Sim. Mas é só pensar que os CISOs se organizam para trocar informação entre eles. Sem dúvida. Por que os produtos não podem, as soluções, os integradores? Né? A minha empresa não pode trocar informação de cliente por questões de NDA, certo? Mas os fabricantes, desenvolvedores, em suas plataformas, eles podem criar formas de deixar plugs e essas informações serem trocadas. Sim. É fantástico. E aí você começa a olhar centros de operações de segurança, ou SecOps, começando a criar força, onde você tem uma oferta de serviços e produtos, tudo ali, no mesmo dash para o cara. E isso é tudo que o CISO quer. Ele quer poder se bobear, até puxar o celular e dar uma olhada no risco dele. Como é que está o meu risco hoje? Né? Deixa eu ver se não tem um monte de incidentes aqui do meu SOC. Ele quer ver isso assim, e ainda fazer um charme pro presidente, assim, tá vendo aquela grana lá, que é o aumento de verba que eu pedi? Foi isso. Aqui, Olha o resultado, olha o quanto a plataforma foi efetiva. Verdade, isso é muito quanto importante. mitigou de risco, quanto evitou de prejuízo no fim das contas. E às vezes não só evitar prejuízo, a gente começa a olhar até o contrário, né? O quanto que deu de ganho, né? Que agora... Eu acho que é uma virada também, porque a gente sempre teve numa posição de defender a grana que não se perderia, né? Alguma coisa até complicada. Sim. Agora a gente está passando em alguns aspectos a defender a grana que vai ganhar, né? Até já conversamos com os CISOs que ele foi pedir verba pro board, pro presidente, e o cara falou, então, tá aqui o dinheiro, não tem problema, quanto que você vai trazer de volta? Então, acho que passa o papel do CISO não só de ser um cara que defende, mas também consegue agregar na receita da empresa. Sim, o que é difícil, né? Sim, eu já tive conversa com empresa financeira que a reputação dela de cibersegurança impacta em negociação comercial dela. Sim. Cara, a gente já está navegando nisso aí, então... Isso aí. Ninguém quer aparecer no jornal uma notícia ruim. Não. Jamais. Não. E dentro do que a gente falou de RSA e saindo talvez do mundo específico de tecnologia, como que vocês veem a importância de grandes eventos? Eu acredito não só como RSA, a gente tem vários outros, né? Black Hat, DEFCON, que ocorrem muito próximo, mas também eventos nacionais. Qual a verdadeira importância que vocês veem de eventos assim? Olha, eu vou falar minha leitura. Eu venho refletindo sobre algum tempo sobre
poxa, esse evento sempre teve, décadas para cá, tá aquela coisa de feira, exposição. De onde, né? Onde Future. nossa Tinha Senhora. uma outra que era bem mais antiga, né? Eu tô tentando lembrar o nome aqui, vamos ver se vocês lembram. Condex Nossa, era uma, Condex mas tinha uma outra. Condex era meu sonho Tinha ir, só Security que eu era Week. muito pequeno, cara. E eu não podia entrar, acho que era 14, 16 anos a entrada. Olha isso. Eu era tava pequeno, eu não expondo entrava. lá. É uma ofensa, né? Mas assim, é verdade. Mas sempre teve, né? Eu acho que é um momento de que você se relaciona com clientes, com prospect, é um tempo um pouco de melhor qualidade, de onde ele está fora da empresa, que ele tem aquele tempo limitado para falar com você, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vou falar um pouquinho que eu acho que ele está um pouco mais relaxado nesses eventos, recebendo mais informação, absorvendo mais, então a gente se conecta a isso de uma forma melhor. Eu vejo por aí. É engraçado, eu tenho duas formas de pensar. Primeiro é o que eu falo para os clientes, quando eu digo para eles irem nesses eventos. Primeiro cara, vai nesse evento para que você tenha a sua conclusão sobre as coisas. Porque por mais Você que não a gente... escute só, né? porque senão fica aquela coisa assim, ele recebendo vendedores e recebendo PowerPoints né? Ele tem que ir pro evento e ele tomar a conclusão dele, de olhar assim, ó, essa empresa aqui, essa empresa, como ela se apresenta, com que ela se relaciona, como são as pessoas que estão ali apresentando. Isso é o primeiro, né? Ele vai ter feedbacks inúmeros ali, bombas de feedback de um monte de coisa. E eu ainda falo para eles assim, cara, vai nesses eventos, porque isso vai economizar pelo menos umas 30 reuniões na sua vida. Faz sentido. Porque alguns falam assim, nossa, mas Las Vegas, São Francisco, às vezes até São Paulo. O cara fala, putz, 3 dias aqui em São Paulo, indo no evento. Cara, já pensou a quantidade de reunião que você economiza indo no evento? Vai ali, pega o folder. Faz tudo ali, faz tipo um apanhadão, né? Um catadão. Escuta todo mundo e depois, né? E já do nosso lado, primeiro é para a gente se relacionar com as pessoas da nossa indústria, né? Ver o meu colega, fazer esse contato e aquilo que eu falei lá de aprendizado também. Às vezes você tem uma situação que não deu certo com você, ou até que deu certo, que você quer compartilhar com um amigo, claro, lembrando do NDA, né, que muitas vezes a gente tem, mas conversar sobre isso. Cara, lembra aquele projeto lá? Putz, você ganhou, perdeu? Como foi isso? A gente tem essa conversa, porque a gente tem que se conversar. E acredite ou não, existem clientes que passam na boca pequena. A gente sabe. Aqueles caras que, não, aquele cara não, entendeu? Eu vou olhar para a câmera e é importante. Tem pessoas que dos dois lados, se acham espertos. Dos dois lados, né? Eu falo isso porque uma vez eu passei por uma situação interessante, fugindo do tempo, que eu fui convidado para uma reunião de um cliente e ele marcou reunião concomitante com um concorrente. Só que eu conheci o cara. E a gente se cumprimentou na saída. E o cliente olhou e fez aquela cara assim. Mas por onde eu quero chegar? Da mesma forma que a gente se relaciona, os clientes também se relacionam. Então, esses dois níveis, eles se misturam num evento. Isso é muito agregador. Sim, Aí você chama assim, cliente, vem cá. Aí eu tenho uma história do ano passado, do RSA Conference, o Bruno estava junto comigo, inclusive, que foi assim, um cliente que estava comigo, um cliente muito grande, ele estava meio assim, se sentindo um peixe fora d'água. Eu falei assim, vem cá, deixa eu te apresentar esse cara desse fabricante, olha assim. E ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, mas você não trabalha com esses fabricantes. Eu falei assim, tudo bem, mas você precisa conhecer eles. O ecossistema, né? O ecossistema é muito importante. Para saber o que eu faço e o que os outros fazem. Eu não estou aqui para mandar o que você vai fazer. Dele no evento, né? Não só babá, Bruno, mas é aquela coisa assim do tipo, a escolha é dele. Ele tem que conhecer o ecossistema para, por exemplo, dizer que trend é legal perante a outros, tecnicamente, mas ele só vai reconhecer, acreditar que a solução é melhor se ele conhecer os outros também. Eu não posso esconder isso. E isso num evento não tem como esconder. Claro que o cara que não vai no evento, às vezes, fica de fora dessa discussão. Mas a atmosfera de construção do evento... a atmosfera de construção... Então, eu tive conversa lá nessa RSA com concorrentes, com pessoas que eu conheço de mercado, mas que estão no concorrência, conversas tranquilas sobre como criar conversas de valor com o CISO. O que eu levo de valor, independente de bandeira? E, por incrível que pareça, à noite eu encontrei 2 CISOs que eu conheço e que a pauta ali da cerveja que a gente estava ali tomando era, poxa vida, eu recebo
um monte de vendedor, empresas importantes, não sei o quê, vendedor ou consultores que sejam, mas com uma conversa rasa, sem Fiada. valor. Poxa vida, o tempo é tão limitado. Talvez ele não estava buscando ali nem sua feature que só você tem, né? Não, mas traz conversa de valor. E acho que isso tem um pouco a ver, Modesto, com o que o Gabriel falou antes, de que a barra do conhecimento está em outro patamar. Então, na verdade, não adianta vir com a discussão inicial Você lá. decora Isso já features, passou, né? Não, isso já passou, né? Eu acho que é um ponto. E sobre networking, Bruno, o que você vê? Porque acho que muito do que a gente vivencia vem da questão de relacionamento. O que você vê Eu sobre acho que isso? isso aí é importante, né? É uma vitrine para o mundo. Pelo menos de RSA, que é novo para mim. Foi o segundo ano que eu fui e ano passado fui bem perdido, porque eu, poxa, tinha pouco tempo de casa, pouco relacionamento no mercado. E ali acho que instalou alguma coisa também, porque de um ano para cá, putz, assim, mudou completamente a minha visão de mercado Sem e até das dúvida. pessoas. Já os conheci do ano passado, mas esse ano eu não precisava ficar com as mesmas pessoas ali, porque é a zona Mas de e eu tenho. conforto. Mas a O gente Bruno fala saiu isso, e desbravando, eu né? acho engraçado a forma dele falar, né? O Bruno tem naturalmente, ele tem uma vocação natural É para impressionante. estabelecer relacionamentos, se É conectar. impressionante. E a gente, falando ainda de ecossistema, teve um fato comigo, e agora lembrei de um CISO que eu tenho uma forte relação e que o Bruno chegou ali na hora e a conversa fluiu, virou Bruno e ele. E eu Natural. falei, Não, é Mas foi naturalmente. impressionante. natural. Não foi uma coisa, ó, tô Eu aqui, falo isso cara. para É. ele, Nada, falo para é o Bruno não impressionante. pediu, mas a coisa acontece naturalmente por conta dos seus valores. Não, Acaba rolando uma identificação disso também, mas é porque eu vejo muita gente, e o Jorge, que é nosso CEO, me pergunta, cara, às vezes, porque como CEO também, do mesmo jeito que a gente quer vender para outros também querem vender para a gente, tem solução para todo mundo, né? E fala, cara, pô, mas o cara todo dia vem no meu LinkedIn que 5, 6, 7 pessoas querendo vender um negócio. Falei, tá, e algum deles chama a tua atenção, te dá vontade de comprar? Ele falou, não. Falei, então, a gente tem que ser diferente desses caras. assim, Né? E construir uma relação não é só pensando no valor de venda, interesse. Porque no fim do dia eu também não sou vendedor. Eu vendo a imagem da empresa, mas meu papel não está ali atrelado. Eu lido com o time comercial todos os dias, a gente interage bastante, mas é, a relação humana mesmo com as pessoas, Claro, de tem que ser troca, sabe? empático, não pode ser inconveniente. O Exato. dia a dia de todo mundo já é Uhum. pesado. Se você for um cara pesado, inconveniente, o cara não quer escutar você, simplesmente assim. Você leu meu e-mail? Você chegar num CISO, Você leu meu e-mail? tem um cara ocupadíssimo, sabe, requisitado, pra você ter 5 minutos na sessão do cara, você chega e fala assim, pô, você sabia que eu tenho essa feature? Putz, cara, você acabou de queimar o teu filme. Cara, Sabe, eu acho que tem que ter uma troca de valores independente disso, sabe? Acho que todo mundo tem algo a agregar a alguém. Então, sem quando dúvida. você torna essa troca genuína, as coisas fluem muito mais. Pode ser que você não feche o E negócio quem está ali. comprando, não sei se está buscando uma solução, ele quer alguém junto com ele, né? A gente está falando então, isso. alguém que encare a jornada ali, que não vai ficar. Eu ia falar que nem necessariamente o CISO. Às vezes a estrutura abaixo dele precisa dessa relação. Uhum. E a gente vive, eu e o Modesto, já situações que, às vezes, o CISO ele está tão ocupado com a linha de negócio da empresa que ele deixa isso Sem para dúvida. o Ele time, tem as né? pessoas de Uhum. confiança As pessoas dele. de confiança. Claro. E algumas empresas até se enganam de entender o potencial dessas pessoas que estão nessa linha. Tem isso Sim, também, Né? né? Só ficam batendo no CISO. Às vezes o CISO está assim, só com um problema de negócio. E ele vai escutar o E time. ele isso vai que eu ia escutar o time falar, dele, de fato, ali, né? quem é o interlocutor principal, muitas vezes não é, né? É aquela Sim. coisa assim do Convencimento. tipo, eu vou falar com o cara. Não, peraí. Todos ali da cadeia têm valor. Eles cara, seguram a coisa, e, né? e, na verdade, esse é um trabalho, às vezes, de formiguinha, né? De você apresentar no nível, conversar com o outro e apoiar em diversos áreas da empresa, né? Porque muitas vezes não é só dentro da área de segurança. Você precisa conversar. No nosso caso, a gente tem experimentado isso, conversar com o cara de desenvolvimento. E daí você tem que falar a língua do cara de Ele leva a desenvolvimento. sua mensagem quando você não está lá. É isso aí. Ele leva para É isso frente. aí. E quando esse cara compra a tua briga, cara, É isso aí. quando você não tá ali, o que ele fala de você? É aquela coisa, né? Pois é. E é importante essa coisa do networking, né? E é até engraçado, quando a gente tá num evento tipo a RSA da vida, que todo mundo... É muito diferente o clima, é leve. Coisa que a gente não vê no dia a dia, acho que por conta de pressão, não rola tanto essa troca aqui.
né? Verdade. Mas eu percebo que aqui também não rola muito esforço das pessoas se desenvolverem mais esse networking, sabe? Acho que tem um ponto do home office, que o pessoal está 100% em casa, sabe? Às vezes passa o dia inteiro, fez uma reunião e não fala com mais ninguém, acaba também não saindo tanto, e quando vão, não rola tanto, sabe? Tá solto de falar com alguém, de chegar ali, e aí? Né? Como vocês têm visto isso hoje? Porque vocês também lidam com o pessoal mais novo. Eu acho que ainda no dia tem a dia. muito reflexo da pandemia. Muita gente Eu se lembro esconde. que o impacto para mim, eu lembro que começou a engatar uma reunião na outra, naquela coisa da pandemia. Eu falei, não, todo mundo está produzindo mais, é uma coisa ilusória, né? Então, 8 reuniões por dia, não sei o quê, não consigo nem tomar água. Cara, depois de um tempo você fala, pô, peraí, tá faltando o lado humano pra caramba do negócio da construção. E pós-pandemia, eu vejo ainda que, sim, muita gente tem a tendência de, eu vou marcar pelo Teams, porque... Fica mais introspectivo, né? E aí, não, eu ganho tempo, não tenho trânsito. Mas quando você está pessoalmente, a relação pessoal é transformadora. Acho que essas relações sociais já foram mais fortes, né? Dentro da área também, porque o pessoal em geral, de tecnologia sempre foi tido como mais tímido, mais introspectivo. Mas no dia a dia, aqui é assim. Mas quando a gente está num lugar e desembesta, a quinta série, né? Que a gente vê isso lá na RSA, não tem jeito, cara. Se conecta. É muito diferente, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade também de fazer uma troca dessa, mas eu acho que é importante. Claro, e além, o cara pode ser um CISO, um gerente, e nós na área de vendas, não sei, atrás de tudo isso tem uma pessoa É isso aí. Isso aí. que se Sim. conecta com Volta outras a e questão do constrói CPF. relação de confiança. Exatamente, sempre vai para o CPF. E quando está no tem jeito. remoto, você tem esse distanciamento. Mas aí, Bruno, eu acho que cabe a gente também a puxar para fazer isso. Ocorre que muitas vezes as pressões comerciais fazem com que você aceite uma reunião amanhã remoto. Às vezes a gente tem que tentar, cara, pode ser na semana que vem presencial? Vamos tomar um café. Uhum. Entendeu? Às vezes a pressa nos puxa a, de repente, usar um Teams ou um Zoom para ver a pessoa e logo... Não, e funciona, a tecnologia está aí e vai ficar. Mas o encaixe nem sempre é o melhor. Sabe que a primeira vez que eu vi uso, eu trabalhava na Proofpoint, deve ter sido na época de 2011, mais ou menos. Eu já tinha trabalhado com a área de treinamento, mas eu nunca tinha visto uma aceitação tão grande no Brasil, e isso lá fora eu estava conseguindo ver, na época da entrada, né, new hire, processo, e a gente participava de reuniões onde a gente via a apresentação da plataforma remota e lá funcionando. E eu falava, gente, isso não cabe no Brasil, porque o cara quer te ver, ele quer que você vá. E acho que a pandemia trouxe um pouco dessa questão de ter uma reunião atrás da outra, como o Modesto falou, mas uma necessidade de voltar. Ainda na pandemia, eu lembro, e vocês certamente viveram isso, de falar, vai ter um café da empresa no Teams, porque ninguém conseguia mais Happy hour. Happy hour, né? Vamos abrir a cerveja na sexta-feira, porque ninguém mais estava aguentando. Eu acho que a gente, e isso tem um pouco a ver com a nossa cultura, precisa se relacionar muito mais do que outras culturas, né? Acho que tem uma questão relacional que está embutida em nós, né? E acho que é nosso papel também mudar um pouco, não a tecnologia, mas mudar isso, né? Tirar o melhor, acho que a talvez, gente de cada, né? tem alguns bons anos de experiência aqui na mesa, né? Como que vocês estão fazendo para lidar com isso? Poxa vida, para lidar com todo esse conflito. Exato, de pegar o cara mais novo ali, o cara que de mais ansioso, pô, cara, olha, vai pro mercado, conversa ali, se joga. Eu acho que não é só falar, convida para ver, para assistir. Eu falo muito. Eu confio muito nisso. Vem aqui. Cara, eu confio muito nisso. Vem cá ver como tudo acontece. Eu adoro esse tipo de situação. É a ideia do mentoring, né? Cara, vem cá, olha isso. Eu tive bons líderes. Então, eu tenho isso como escola. Tipo, em vez de você falar, vai lá e faz isso, vem cá comigo. Vem cá assistir essa dinâmica como tudo O problema é que, às vezes, quando a gente se junta, o pessoal fala assim, cara... Não, os nossos chefes falam, não, você e o Gabriel, hoje mesmo, né? Vou lá no podcast, bacana, com quem que você vai? Com o Gabriel? Não. Não, eles não fizeram pauta, né? Porque não vai ter pauta. Não, e eu tô impressionado, porque assim, a gente já tá há um bom tempo conversando e estamos conseguindo manter uma pauta. Mas acho que não foi ao ar que é complicado. Eu tô fazendo um esforço gigantesco. Eu e o Modesto, a gente tem
constância de convidar pessoas para a gente tomar café sem pauta. Muitas vezes Importante. sem pauta. Isso é legal. Entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou te pagar um almoço. Não, não é uma questão assim, cara, vamos falar mal da vida. Entendeu? Às vezes uma sexta-feira, eu fiz isso na semana passada com um cliente e foi um momento maravilhoso. Porque ele falou coisas da vida dele, eu falei da minha, entendeu? E é um cliente que a gente se relacionou via Teams, né? Cara, não era legal, quando cara. você vê. É, exato. Aí a gente dá risada e tal. E o percentual de trabalho é tipo 10%. E aí... Não tava ali para vender. Não, definitivamente não. E eu já falei isso, já fiz isso com clientes que não são clientes ativos, né? Os prospects, né? Como se fala. E o cara ficou meio assim a primeira vez. Aí, no terceiro almoço, ele falou, cara, mas você não vai vender nada para mim, não? Eu falei, cara, no momento certo a gente conversa. Cibersegurança tem um ciclo. Uhum. A gente sabe que em algum momento a gente vai ter essa conversa mais tensa ou de negócio. E quando a gente mostra para os outros, né, bem como você falou, as pessoas acham estranho isso, porque é muito objetivo, né? Aquele negócio do tempo curto. Só que, cara, não funciona assim. Volta, de novo, volta no CPF. Tecnologia é importante, inovação, paraná. Mas ele quer saber, porque ele lembra que eu falei que a última milha da venda é o cara dentro da empresa que vai pegar a grana, vai falar que, olha, tomei uma decisão. Ele quer ter a confiança de que você está com ele. Você não vai vender e sumir. Isso é pessoal. É isso aí. Não tem como. É isso aí. Quantas vezes a gente falou assim, fica tranquilo que vai dar certo. Aí o cara te olha assim, você não vai me abandonar. Essa frase do não vai me abandonar, a gente escuta isso todo Parece dia. clichê, mas assim, o que eu mais escuto. O que eu gosto é que assim, eu posso ligar para esse cara, que esse cara vai me atender a qualquer hora. Eu escuto isso direto. Isso aí. E o que vocês dão de dica? Daí é um momento cultural para quem está começando. A gente para estabelecer já pensou. esse coach, né? Ixi, aí. Comece a beber. Não, não. É água. Só para comer. É água. Deixa eu cheirar aqui. Mas, momento coach, o que vocês dão de dica para os profissionais que estão entrando com relação a estabelecer uma rede de contatos ou estabelecer confiança? Como foi construir isso para vocês? Talvez essa seja a pergunta, porque certamente vocês já tiveram projetos que deram problema. Pois é, eu tenho muito mais não do que sim. É ponto. Mundo de vendas, né? E aí? Esse é o nosso mundo. Então, qual a dica? Eu acho que, primeiro, para aqueles que estão começando, às vezes são seduzidos por dinheiro grande, rápido. Então, tem aquele estereótipo de que é o vendedor de milhões. Primeiro é se ele sente essa vocação de estar no ramo de vendas, entender que tem que ser resiliente, que ele vai ter não, vai ter obstáculos pelo caminho, que a coisa não é muitas... pouca gente fala isso, mas aquela coisa do comercial, o comercial só vai tirar o pedido ou vai almoçar com o cliente. Comercial sem passado. Pois é, eu e o Gabriel, até o Gabriel representa a Trend no mercado também com a NetSecurity, tivemos situações difíceis, duras. Do mesmo jeito que você vai lá e assina um contrato, você também recebe uma primeira ligação quando a coisa não está legal e que você tem que buscar uma solução dentro de casa para não ter impacto no negócio, aquela coisa toda. Então, acho que assim, a dica que eu dou coloca um pouco a questão de dinheiro de lado. Por que você está indo na área comercial? Qual é a vocação? É uma vocação de fato ou você quer um atalho para alguma coisa? Não busque atalho. Eu vou ser comercial para buscar um atalho de alguma coisa. Não. Tem que gostar de gente, primeiro. É isso. Né? Senão, não tem como. De e-mail você não vai viver, não. Porque é chato para burro ficar lendo 375 ainda mais e-mails. hoje em dia, né? Exato. Não. O que o Modesto falou é o certo. Você não pode pensar... O dinheiro na área de negócio, ele é como se fosse uma cenourinha lá na frente, Sim. mas ele tem que... na área comercial, você tem que ser apaixonado por fechar negócio, né? Ter a construção do negócio. E receber uma ligação, acho que hoje uma das coisas que eu mais gosto é quando o cara liga assim, gostei do que você falou, vamos conversar. Né? E tem boas remunerações, tem recompensa, aquela coisa, mas ele tem que ser a consequência natural de tudo aquilo que você vai construir. Exatamente isso. É muito legal quando lembra da gente, né? Você citou da RSA, que a gente conheceu ali o teu cliente. Passou algum tempo agora, ele me ligou e falou, cara,
vocês fazem isso? Lembrei de vocês. Falei, Muito. pô, cara, Isso é um ótimo que sinal, maravilhoso, Bruno. sabe? Quando o cara pergunta para você, "Pô, você tem isso?" Ele lembra de você como referência de alguém que pode tocar Isso uma aí. coisa bacana. E ele não estava escondido. A gente Não. falou para ele, Sim. aproveita. É isso aí. Faça essa conversa, porque o que a minha empresa vende, os serviços que ela presta, a gente não está sozinho no mundo. Uhum. Né? Agora, falando para os jovens, eu acho que a paciência, ela também Boa. ela é uma coisa complexa, Uhum. tá? Porque a pressão é muito grande, Uhum. é muito grande. Resultados, Tá. né? E aí, quando a gente fala de fazer junto, a gente ainda fica brincando, assim, todo mundo quer a comissão das contas chaves, contas grandes, mas, assim, a pressão, E a a falta de responsabilidade sono, a daquilo. responsabilidade, ela é muito pesada. E eu discuto isso com a minha liderança. Às vezes a gente quer, tudo que a gente gostaria era de não precisar se responsabilizar por isso. E nem sempre os jovens pensam dessa forma. De novo, eu tô me sentindo um puta tiozão aqui falando dos jovens, tá? Mas toda vez que eu fechava uma venda, aí eu queria falar de número, que é uma coisa importante. Conforme você vai rompendo barreiras como vendedor, eu vendi 1 milhão, eu vendi 2 milhões, 3 milhões, você começa a encontrar caminhos diferentes. Que é aquela coisa assim, quando eu vendi pela primeira vez 10 milhões, eu voltei para casa e pensava, uau, eu sou um vendedor de 10 milhões. Aí depois de um tempo eu falei assim, uau, eu fiz um deal de 10 milhões. E eu acho que é esse tipo de checkpoints que a gente tem que setar para o mundo comercial. O que eu quero de fazer de negócios? Falando em números. Quando a gente fala de pessoas, chegar num lugar e ser reconhecido de forma carinhosa. Não daquele cara... Porque a gente vê na nossa indústria um cara aquele que faz... Né? Lá vem aquele cara. E normalmente o cara fica num cantinho. Ele fica num cantinho na sala. O Bruno, quando entra no lugar, a gente sabe que ele fica no miolo. Né? E todo mundo quer abraçar ele, cumprimentar, eu ia dizer, bater na cabeça, mas é um cabeção. Mas isso é um reconhecimento da indústria. E muitas vezes, quando tem cliente, mais legal ainda. Né? O Bruno viu isso. O cliente que estava com a gente naquele cenário falou assim: esse cara é maluco, esse cara é gente boa pra caramba. Né? Ainda bem que eu não falei palavrão. E é isso que a gente vê com o Modesto também. A gente tenta construir essa relação com os clientes ao longo do tempo, porque o que vai ficar é isso. A tecnologia vai mudar. Aí, ano que vem, eu vou dizer assim, não lembra aquilo que eu te vendi? Agora ela precisa ser incrementada com outra. Aí o cara vai te olhar assim, putz, sério mesmo? Esse papo de vendedor. Não, cara. Porque eu fiz uma venda de confiança há 1 ano atrás, eu não estou querendo te vender fumaça. Nada que você não precise. Né? Pois é. Exato. Então, aí essa relação de confiança, ela vai te perseguir. Se você vender uma coisa errada, no outro ano, ela vai te perseguir. Ver o churn, né? O cancelamento, cara. Não tem jeito. Tá? E como E não só, né? Eu acho que vem o estigma, né? Que acho que é o grande problema. Sim, o cara vai te perseguir. Cara, olha você de novo. Não, você de novo, e não. pior do que perder só um cliente, né? Que esse cara conversa com outro. Então, E esse cara vai para outra não. empresa, muitas vezes, E do você mesmo não jeito entra. positivo, você abre a porta ou fecha a porta, né? Em outra empresa. Exatamente. Antes eles não se falavam tanto, porque as pessoas escondiam as suas deficiências, sejam orçamentárias ou técnicas. Agora o pessoal se fala. Se a gente falasse, de repente, há uns 8 anos atrás, o pessoal se escondia. O Amir sabe bem dessa época que a galera se escondia. Agora não. Todo mundo se fala. Então, se você dá uma venda de oportunidade, sem pensar no dia de amanhã, isso vai te perseguir. Boa. Mesmo porque você tem grupo de WhatsApp, Hoje em Telegram, dia... de todos os assuntos possíveis e especialistas de todos os assuntos possíveis. Da também mesma nesses forma grupos, que a gente né? tira o screenshot do WhatsApp, de uma mensagem do cliente dizendo que vai fechar ou não, e manda para nossos parceiros ou liderança, eles também mandam, dizendo assim, olha o que esse fabricante aqui ou esse integrador fez de errado. Tudo isso acontece. E eu não estou falando de NDA, eu estou falando de muito, critério. Né? Entendeu? Isso vai reverberar. É muito rápido. E o mercado não é tão grande assim quanto imaginam. Claro que não. Minúsculo. A gente está em São Paulo, mas a gente sabe que isso aqui espalha muito rápido. Boa. Muito rápido. Eu acho que, assim, tem um ponto, né, Bruno, que a gente tenta fazer ou procura fazer aqui, que é a questão da educação. Como que você vê isso? Como que eles veem isso? Acho que o Arena nasceu para isso. Né? Porque é uma ideia que a gente tinha de impacto. Tem que formar gente para amanhã. Tem uma escassez grande no mercado que não dá para ser escondida, né? E o Arena foi uma das iniciativas que a gente teve de, vamos trazer gente legal aqui do mercado
independente de bandeira, de Sem empresa. dúvida. E vamos ouvir o que esses caras têm a dizer, pô, deixar um conselho para quem está começando, para quem está na área, quem quer mudar, para quem está perdido. Eu acho que esse papel de formação dos profissionais de amanhã tem um impacto muito grande em todos os envolvidos, seja fabricante, seja integrador, Uhum. enfim, o que é que seja, né? E eu sei que a Trend tem uma iniciativa que é muito bem falada, ô Modesto, se você quiser falar um pouquinho sobre... Sim, nós temos também uma iniciativa que, na verdade, ela é uma bifurcação. Então, nós temos uma para novos talentos, tanto na área comercial, que a gente Uhum. também passa esses valores, como é muito do que a gente falou aqui, e tem da área técnica também, pessoas que estão estudando de alguma forma a tecnologia, mas se interessam também por cibersegurança. Essas pessoas, inclusive, recebem para estar estudando. Uau. Bem bacana. Então, acontece ciclicamente. A gente tem uma preocupação muito forte pelo aliciamento, né, de Pro cybercrime, né? cybercrime, a gente cada vez mais vendo pessoas novinhas, né? Vendendo E é credencial. tentador, né? Muito Dinheiro- tentador. O dinheiro dinheiro fácil, é né? alto Dinheiro demais. fácil. Então, assim, então, ciclicamente, a Trend forma, tem uma formação de novos talentos, tanto na área técnica quanto de negócios também. E quando eu falo negócios, também a pessoa pode... esses dois caminhos não é para ficar na Trend. A gente faz isso, tanto é o... Bom, esse aqui, eles estão no primeiro da fila de ver esses talentos, porque eles A sabem gente fica assim, o que sobrou? Não, e quer saber, A gente anota quer, todo, é, mas todos são ótimos. E alguns ficam na Trend, mas a gente forma por mercado, ciclicamente. Então, a gente forma e joga para o mercado. Avisa todo mundo. E, cara, são profissionais que hoje, inclusive, eu atuo com contas estratégicas. Olha, como eu esqueci. Você roubou ele de mim. Eu atuo com contas estratégicas na Trend. E o meu SE, que é o Laércio, um cracaço, ele se formou anos atrás nesse programa da Trend, saiu para o mercado, foi para a Net Security, fez uma baita de uma jornada lá e está na Trend trabalhando comigo. Voltou para a Trend com uma musculatura absurda, atuando nas principais contas. Então, E ele trabalhava comigo, era Que não é divertido. fácil carregar o Gabriel eu acho também, que né? o Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Ele ama o Eu Gabriel. não podia perder. Eu não podia também, eu falo perder. Não também. podia perder. Mas ele saiu de um maluco pro outro. Mas assim, ele ama o Gabriel, imagina. E tem outras histórias. Então a gente está falando hoje também sobre outras pessoas que saíram do programa que tá lá, no SOC, da Net Security. Então conheço, estou vendo no mercado. E é um orgulho, depois de 2 anos, você vê a pessoa já com outro cargo. Você fala, cara, é isso aí. E eu acho que tem um papel aí muito importante que é da base. Porque hoje, às vezes, você vai conversar, a gente até falou isso, acho que 1 ou 2 episódios antes, a gente vai conversar e a pessoa fala isso tá no ISO Ozzy, né? Ozzy? O que é Ozzy? Não, é Ozzy Osbourne? Eu até vou usar uma piada. Então, assim, acho que essa questão de formar com base, sólida, né? Dar um conhecimento sólido, acho que é um diferencial muito grande nesse processo. Temos excelentes histórias. Né? Pessoas vêm de Manaus. Bom, Laércio é Pará, né? Pará. E a Trend divulga isso em universidade. É no Brasil. Então, e recebe mesmo. Tem histórias bacanas, interessantes, inclusive, dos pais, às vezes, não deixavam. Peraí, como que alguém vai te pagar para você estar... Que história em São Paulo tem? É tipo jogador de futebol. Né? Parece igual. Teve situações que eu já conversei com pais dessas pessoas que saiu, que viajou, veio primeiro ver, entrou no prédio para ver. É verdade que aqui tem uma tal de Trend. E depois mandou o filho. Muito bacana. Que legal. É uma preocupação sadia. É uma preocupação sadia e mas que legal. Vira resenha, né? Desculpa. Não, eu ia falar que esse lance de conseguir pegar esses profissionais e ver eles crescendo é muito incrível. A gente tem na Net Security uma iniciativa que é a Net Security Academy, que é a geração de vídeos pelos próprios funcionários para que a gente gere um conhecimento interno. E são os próprios profissionais que fazem. A gente, através de prêmios, criar uma estrutura. Mas quando a gente fala de pessoas, cara, ver essa galera crescendo é muito legal. Eles se tornam referência para outros novos que entram. Quando eu falei de ansiedade, quando alguém conversa com o Laércio vai lá e conversa um pouquinho com eles, cara, o olho brilha de todo mundo. Poxa, é isso. Mas ele teve uma jornada. Errou, acertou. Como a gente erra também. Só que quando você tem pessoas ao redor com experiências, e quando a gente fala principalmente de cyber, que aí, de novo, lembra aquele papo do PPT, né? Muitas vezes essa turma precisa
viver coisas. Tipo, Uhum. eu É tive isso aí. eu participei de um ataque de ransomware e ajudei uma empresa a fazer a reestruturação. Uhum. Quantas pessoas desse grupo de 10 já participaram disso? Quantos já participaram de 3 ataques? Aí a mão já não levanta tanto. Quantos já entendem de tal tecnologia? E aí, então, estar junto com essas pessoas, o cara vai contando. Entendeu? Uhum. E como as tecnologias elas mudam, por exemplo, assim, antes eu trabalhava com tal coisa, mas e essa? O que o Bruno falou lá atrás, né? Mudou o nome. É aquela. Aí tu me diz, puxa, então sentar, vamos te explicar o que que faz. Bem bacana. E até o histórico, né? Como chegou aí? Como chegou, aí? né? Mesmo porque, quer queira, quer não, a gente vê uma onda, você mesmo citou isso, Gabriel, de compra, né? Um comprando o outro, e no final as tecnologias caminhando, talvez até para integrar, a gente nem sabe aonde. Sabe né? aquele Parar. logotipo, então? Ele já não é mais aquele. Então é esse aqui juntou com o amiguinho, e aí ficou, né? E muitas vezes quem está menos de 10 anos no mercado não viu algumas fusões que são relevantes hoje. Sem dúvida. Isso aí. Aquela estratégia, mas aquele grandão comprou o grandão e como vai ficar isso amanhã? A dica para essa turma é muita paciência, tá? Muita paciência. E isso eu acho que gera resiliência. Eu acho que é o fato de respirar, de cair, de não dar A certo. casca vai grossa. gerar a casca. vai Quantas gerando- vezes a gente falou para o Laércio ou para os pares deles, outras pessoas assim, cara, calma, isso vai acontecer de novo. Mas como assim vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo, e de novo, e de novo você vai continuar muito brabo. Mas E a saber gente- agir melhor, né? Na próxima. A gente Faz A diferença. gente é pago, Queria que mas, eu- a gente é pago para errar. Mas, pelo amor de Deus, vamos acertar mais do que errar. Cara, é padrão isso. Não tem pra onde fugir, né? Sim. Não se frustrar com o erro, cara. Acho que Não, hoje sim. o pessoal acaba ficando muito sentido porque, putz, cara, não deu certo, não era do jeito que eu queria. E eu vou mudar de carreira. Não tem muito. A vitória e a derrota ensina. Demais. Só capta isso aí. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente está caminhando para o Coisa final. boa. E olha, Foi muito tá muito bacana, legal. Muito legal. Bruno vai pagar um Bruno, o lanche que a pra gente faz no final aqui? No final aqui, agora vocês estão com pica-fumo, agora a gente vai passar para vocês. Ai, meu Deus, lá vem. A gente mantém uma continuidade do podcast, né? E no último episódio a gente estava com o Paulo Baldin, ele é CISO de uma fintech, e ele deixou uma perguntinha aí para vocês. Então, no lado ali de apoiar o negócio, muitos executivos, CEOs, diretores estatários, estão falando que é preocupar com segurança, estão falando que segurança é prioridade, mas eles estão sentindo a mudança desse investimento real ou ainda só está falando da preocupação, mas ainda não estão aplicando nas suas empresas? Boa. Só pergunta. E uma coisa assim, né? Aquele hype, né? De você precisa de segurança, você precisa de segurança. Eu acho que a gente está vivendo um momento das empresas estão refletindo assim, tudo que eu comprei está sendo usado de forma correta? Ou você está só escutando o mercado do que você precisa e está comprando, está comprando? Então, eu acho que é uma pergunta muito boa, cara. Eu acho que a gente está num momento que as empresas estão vendo assim, de fato, o que eu comprei era o que eu precisava e eu estou usando na melhor forma possível. Eu acho que é isso que está acontecendo. Bem, eu divido em duas partes. Primeiro sempre que eu escuto um cliente falando, eu não tenho orçamento para isso, eu lembro, a pergunta dele faz todo sentido, que é, tente, porque se algo der errado, vão ainda te culpar de que você não tentou. Uhum. Porque eu já tive casos de CISOs que não quiseram apresentar propostas de melhorias no ambiente, porque já sabiam que não tinha orçamento. Uhum. E eu sei de CISOs que perderam o emprego porque o board falou, mas por que você não insistiu? Foi uma experiência muito dolorosa. Você conhece essa pessoa. Por quê? Porque ela foi acusada de não ter insistido pela situação. Então, sempre eu falo, se não tem orçamento, insiste. Com respeito, é claro, mas documente. Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, o seu nome está lá de que eu tentei. Aí, de novo, porque a pergunta do Baldin fala muito assim, mas realmente está acontecendo? Então, esse é o primeiro, é o caso da negativa. E a segunda eu tenho um espaço no board para apresentar o que eu fiz na agenda positiva? Eu não tenho. Então, peraí. Então, por favor, não me acuse em algum momento de que o investimento está muito alto.
Uhum. A gente precisa ter uma agenda positiva para dizer o que a gente fez de bom nessa jornada. Uhum. Tipo aquele cara que foi para a nuvem e hoje está tudo automatizado. Será aquele cara que conseguiu um save de 20% em folha de pagamento porque ele fez automações? Ou aquele cara que tinha um risco cibernético absurdo e não conseguiu fechar um seguro e agora conseguiu fechar o seguro? Tem que ter uma agenda positiva. E aí, de novo, quando a gente fala, qual é o outro lado da mesa? O outro lado da mesa é o que de bom a gente faz também. Várias vezes a gente fala com os nossos clientes, cara, vocês estão apresentando pro seu board, para sua liderança, as coisas que vocês bloquearam, o que vocês fizeram. E aí eu faço o gancho daquilo que a gente estava falando de tendência, Uhum. que as plataformas têm que apoiar o CISO. Como reporta isso para o board? Como torna isso uma visão de uma conversa de negócio, de risco ao negócio, não de bit byte. Eu acho que esse também é um exemplo. Bom. Então, por exemplo, quando vocês falam das soluções da Reinforced, ou quando eu vendo os meus serviços na NetSecurity, ou quando a Trend vende as soluções dela, no final a gente quer tornar a vida das pessoas mais simples. Uhum. A pergunta é, a pessoa do outro lado da mesa, ela quer forma mais simples, mas ela tem que aceitar também que algo bom foi feito. E aí, por isso que tem que estar na agenda. Se não tem na agenda do board, eles não têm lá 15 minutos para escutar a gente. Aí eu não estou falando a gente, eu estou falando aquele interlocutor, seja o CIS e tal. Aí perde o sentido. Empresas tech como a do Baldin, ela vive disso. Só que tem empresas tradicionais que não querem nem escutar isso. Só querem saber de se está tudo funcionando. Muitas vezes o CISO nem está participando desse tipo de conversa. É frustrante. Só que, de novo, também é papel do CISO e das equipes, que algumas empresas não têm CISO, de ficar batendo. Olha, eu sou importante, eu sou importante, eu sou importante, eu sou o garoto da TI. Uma hora vai precisar. Então, tem que elevar o nível, insistir, mostrar coisas boas. Mostra um relatório de um SOC de quantas coisas detectou sabe, aquele funil. Quanto bloqueou. E hoje só fala risco, respira risco, administra risco. Tudo é risco. É isso que a conversa toda vai para esse lado. Então, fale nessa conversa Fala também. A gente escutou de vários CISOs. O problema, muitas vezes, é a comunicação. Pois é. Né? Quer falar o techniquez. Poxa, não fala o techniquez. Fala se o ponto é risco, fala risco. Né? Mas também existe um ponto, o medo também do viés do desafio. Que alguns gestores, os CISOs, falam assim, a gente precisa mitigar esse risco. E aí o board fala, tá bom, então você tem 2 meses para resolver. E aí ele procura os parceiros e fala, cara, eu só tenho 2 meses para resolver. E não tenho grana. Tenho verba limitada. Não, isso nunca acontece. Quase nunca. Só em outro país. Só país do primeiro mundo. Só país Mas de apetite a risco, né? Porque lá na própria RCA, eu assisti uma das palestras por lá que falava que, assim, tem algumas empresas que optam por não investir em segurança. Assim, o básico, porque num caso de um incidente é mais barato para eles remediarem do que investir na própria segurança. Eu não soube nem o que falar na hora que me pegou de surpresa. Falou assim, nós decidimos, uma empresa assim, conhecida, obviamente não vou falar, mas optamos aqui em não fazer, e a decisão da conversa executiva foi assim, não, eles acham que fica mais barato pagar. Só que, assim, são ondas de prejuízo, né? Não é aquele prejuízo só o imediato, né? Remediação e o médio. A questão é que não se mede o prejuízo da imagem, né? Afetou a imagem, você não consegue você resgatar isso aí. O Glauco falou uma coisa aqui com a gente também, falou assim, cara, qualquer empresa pode viver sem segurança. Não precisa de segurança para existir. Ela não vem de segurança, né? Aí o risco, né? E acho que esse momento de RSA traduziu muito essa frase dele para o outro lado, né? Pô, mais barato eu remediar do que eu prevenir. Quando a gente prega, na verdade, na verdade, o contrário é o que acontece, né? É muito mais barato você remediar do que você prevenir. Mitigar, né? Pois é. Pois é um negócio... É uma questão de estratégia, Baldo. Para que lado o pessoal quer ir? Né? A gente viu, por exemplo, nessa tragédia climática que teve no Rio Grande do Sul, situações onde as apólices não conseguem cobrir o tanto de prejuízo que teve. Se a gente transpor isso para o nosso mundo de cyber, isso pode acontecer também. Eu fiz uma apólice que cobre tanto, mas foi tão grande que extrapolou. E aí eu quero ser o cara que assinou esse papel? Não quero. Ninguém quer. Boa.
Legal. Invertendo agora o lado, a gente vai, no nosso próximo podcast, a gente vai estar aqui com o Pedro Nuno, que hoje está na Vale Certificadora, mas é bastante conhecido no mercado. E eu queria pedir para vocês deixarem uma pergunta para ele. Então, eu vou aproveitar aqui, como ele vai estar e como nós estamos em dois, se vocês puderem, talvez a mesma complementando ou duas perguntas diferentes, fique à vontade. Pedro foi afortunado nessa, né? A gente vai ter 2 perguntas. Então... Ou 3, talvez, né? 3. Não, eu acho que a gente poderia pegar o gancho daqui do que a gente está falando de como reportar risco. Como é que essa dinâmica, falar para o Pedro, como é que ele poderia falar um pouquinho para a gente, como é que é a dinâmica dele de reportar risco para o board? Como é que acontece de forma cíclica? Como é que é o formato? Você estava falando dos 15 minutos. Como é que é isso? Eu acho que trazer isso para a gente que está desse lado da mesa seria interessante também, não sei. Aí eu vou dificultar um pouco a vida dele, Modesto. Porque é o seguinte, a empresa dele, ela já vive com um cenário de handshake de segurança. Uhum. Já são acostumados, né? Eu ia dizer, como ser diferente? Como ele consegue ir além? Boa. Né? Porque, assim, risco, preocupação, blockchain, tudo é a vida deles, mas né? Como ele é que você fala na linguagem de a negócio? mais? Isso. Como é que você chama a atenção do board ali? Você tem 15 minutos, tem 10 negros para falar ali. Tá? Eu ia naquela lance da agenda positiva, Modesto. Boa. Como você consegue mostrar para o seu board as coisas boas em cyber que você está fazendo? Vamos ver, então, vamos ver se ele confirma isso. Vamos ver se é isso que ele tem feito. Boa, vou assistir, hein? Não, e aí vem de novo naquele negócio que a gente fala, a gente precisa dos feedbacks dos clientes para também para aprender. Ideia. Então, até a resposta dele vai nos ajudar, entendeu? É isso aí. Bruno, você não vai... Não, já tem outras conversas com ele aí, já botei em situações difíceis, vou deixar para vocês hoje aqui. Boa. Flávio, Modesto, Gabriel, eu gostaria de agradecê-los muito, junto com o Bruno, que vira e mexe, eu agradeço por toda a preparação, mas eu gostaria de agradecê-los por ter aceito o convite, por esse bate-papo. Acredito que foi uma possibilidade da gente olhar para outras perspectivas também, entender que há outro lado da mesa. Eu queria deixar esse momento final. Se tem alguma mensagem, alguma coisa que vocês gostariam de deixar? Quero agradecer. Pode ir direto para a câmera ali. Ó. Imagina, vai ficar bonito no corte. Chamou. Como é que o Lars está de férias, né? Não, mas isso, eu quero agradecer. São momentos como esse que eu acho que constrói também. Uhum. Daqui não sai só um bate-papo de podcast, é um aprofundamento na relação que a gente já tem. Então, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, Gabriel, também pela amizade. A gente já dividiu desafios, tanto profissionais, pessoais, também um busca o outro. Então, quando ele comentou ali, e lógico que foi de propósito, duvido que não é, essa energia que eu tenho com o Gabriel, então... Obrigado pela amizade também. Obrigado, Bruno, também. Construímos algo recente. 2 RSAs. Firmes e fortes. 100 resenhas fortes aqui. Mas é isso. É aberto, né? Pois é. Não, na verdade, a consideração final é que o mundo de cyber ele é pequeno, né? Mas ele precisa ser honesto. Porque amanhã as pessoas vão te cobrar. Então, a mensagem é essa. Seja honesto com todo mundo que está ao teu redor. Seja concorrente, seja parceiro, seja amigo, colega, cliente. A gente precisa ser honesto, porque esse mundo está cada vez mais fácil de ser detectado qualquer maldade. E eu queria agradecer, claro, a presença. Vocês são incríveis, eu adoro vocês. Adoro esse cara. E assim, é legal porque quando a gente conhece algumas pessoas, a gente vê o caráter através dos olhos. Entendeu? E isso é muito bacana. E no mundo de vendas, isso é tenso. Porque a gente consegue criar situações, a gente aprendeu a fazer isso, né, de forma treinada. Então, ter relações verdadeiras é muito importante para mim. Boa. Obrigado. Show de bola. E aí, Brunão, alguma mensagem? Eu acho que ele se emocionou. Eu agradeço aqui, ó. Eu acho que ele tá chorando. Eu acho que ele tá chorando. Enxugar aqui a lágrima. Não, mas é sempre muito bom estar reunido com pessoas aí da área em geral e principalmente aqueles que a gente vai se aproximando, né? Viram nossa rede de apoio. Eu vim de fora do mercado e, hoje eu me sinto bem
bem ambientado. Acolhido. Não posso nem falar do Amir, porque, putz, acho que desde que eu entrei na empresa, é o cara que eu mais incomodo todo dia ali. O Amir, deixa ele meio de cabelo em pé, às vezes, com as ideias meio malucas, mas é incrível essa troca aqui. Eu queria agradecer demais vocês aí pela presença. Show de bola. E no ar e fora dele, né? É sempre importante estar junto aí. Ô, Brunão, e como que aqueles que nos escutam ou nos veem podem saber mais sobre a Rainforest? Podem procurar por Rainforest no YouTube, no Spotify. Também acompanhar nosso site, rainforest.tech. Tem os links aqui na descrição no YouTube e também no Spotify. Tá aí. Agora a mensagem dada por quem de direito, não só eu falando a cada final de episódio. A gente fica por aqui e agradece vocês que nos escutaram e puderam participar com a gente de mais um Arena Rainforest. Nos vemos no próximo e até mais. Valeu.